dia, boa tarde, boa noite, minhas aliadas consagradas, suculentas e tesudas. Bem-vindas a mais um episódio do podcast Lunáticas, onde a gente conversa sobre ciclos menstruais, saúde sexual e saúde reprodutiva feminina. Eu sou Lara Carvalho, produtora, artista, instrutora de Hatha Yoga, terapeuta holística e coordenadora do projeto Nossos Ventres, do qual esse podcast faz parte. O projeto Nossos Ventres, ele tem como principal objetivo desenvolver atividades de formação e disseminação de informações, especialmente com relação à menstruação, gestação e saúde da mulher. O projeto é apoiado pelo edital Ela Decide, uma parceria entre o Fundo Elas e o UNFPA, para apoiar ações de formação e informação em saúde sexual e reprodutiva. O Fundo Elas é um fundo de mulheres do Brasil que desde 2000 mobiliza e investe recursos em iniciativas que promovem o protagonismo e o direito das mulheres. O UNFPA é o Fundo de População das Nações Unidas, a agência da ONU especializada em demografia, juventude e saúde sexual e reprodutiva. O UNFPA promove o direito de cada mulher, homem, jovem e criança a viver uma vida saudável, com igualdade de oportunidades. O edital Ela Decide faz parte de uma iniciativa maior do UNFPA, que inclui também a campanha Ela Decide Seu Presente e Seu Futuro. Conheça a campanha Ela Decide no eladecide.org e para saber mais sobre o projeto Nossos Ventres, acesse o site nossosventres.org. No episódio de hoje, vamos falar sobre um tema incrível, a sexualidade feminina e o Tantra. Como convidada, temos uma mulher igualmente incrível, Thaís Kavisha. Thaís Kavisha é terapeuta tântrica, instrutora de pompoarismo e instrutora de yoga, além de estudar o canto e a percussão como ferramentas para o despertar da sexualidade feminina. Thaís, bem-vinda ao Lunáticas. Thaís, antes de mais nada, eu acho que tem muita gente que está chegando aqui sem nenhum conhecimento prévio do que é Tantra, nem para onde vai. Então, explica pra gente o que é o Tantra, de onde veio e qual a sua importância. O Tantra, ele tem registro, na verdade, os registros mais antigos que a gente tem de sociedades que se organizavam a partir do Tantra são de 10 mil anos antes de Cristo, numa região que hoje seria o Paquistão. E quando a gente observa a estrutura dessa sociedade, ela se organizava a partir de preceitos matriarcais e numa relação de muita proximidade com a natureza. E daí, a partir desse contato muito íntimo com a natureza, as pessoas tinham uma consciência muito plena de que também eram natureza. Uhum. E por não existir essa lógica capitalista de afastar a gente da natureza para que a gente consuma a natureza, existia uma autonomia muito nata nos indivíduos e nas indivíduas, nas indivíduas que estavam naquela região. Essa sociedade se organizava basicamente de forma linear, honrando e compreendendo a relevância de cada papel, de cada função, de cada pessoa. A criatividade era muito estimulada, principalmente nas crianças, como um fenômeno de descoberta e posse do próprio corpo e das próprias habilidades. E isso reflete numa relação muito pura com a sexualidade, né? Uma das concepções do Tantra também é perceber a sexualidade enquanto impulso criativo e realizador. E aí, quando a gente não tem essa carga erotizadora da nossa energia sexual muito cedo, que é o que a gente vive hoje, a gente tem liberdade para se expressar em qualquer aspecto da nossa vida. Então, era basicamente uma sociedade que honrava muito a concepção de feminino para além de gênero e honrava muito as mulheres, por identificar nas mulheres uma materialização muito próxima com a possibilidade, com a qualidade de gerar vida e manter vida que se observava na natureza. Então, as mulheres eram consideradas, nessa organização social, como deusas, e eram reverenciadas assim sendo. Saudades do que nunca vivi. Thaís, eu queria saber como você se interessou pelo Tantra e como é que o Tantra chegou na sua vida e quando você começou a sua trajetória nele. O tema da sexualidade sempre foi muito instigante na minha vida. E eu conheci o Tantra com 18 anos, eu era muito novinha. E quando eu tive o primeiro contato com uma prática, que foi um atendimento individual, uma massagem tântrica, eu descobri tantas sensações incríveis e intensas. Eu gosto de descrever que eu fui no céu, dei um beijo no rosto da deusa e voltei. E aí nada mais fez sentido na minha vida. Ou tudo fez sentido. Ou tudo fez sentido. Ou que o mundo não fazia sentido, fez sentido. Eu tive o aval pra afirmar
e para reconhecer e para sustentar o meu discurso de que o mundo na estrutura que a gente conhece não faz sentido. Porque, de fato, a sexualidade está presente em todos os aspectos da nossa vida, né? E quais são as reações mais comuns quando você começa a falar sobre Tantra, quando você fala que é terapeuta tântrica? Hoje, como eu tô num meio basicamente de mulheres, rola muito mais curiosidade. Quando eu ainda atuava com homens também, tinha uma demanda de muita desconstrução para eu conseguir me fazer clara nesse entendimento do que é o Tantra para além de sexo, né? O que a gente vê muito hoje é a indústria que mobiliza sexo, a indústria do sexo, usando muito o nome Tantra para vender coisas eróticas. E isso dificulta um pouco da minha tentativa de explicação enquanto terapeuta, né? De tirar a carga erótica. De tirar a carga erótica. Mas, a princípio, como eu tô num meio só de mulheres e como hoje eu volto minha atuação só pra mulheres, rola muito mais curiosidade. Sim. Porque as mulheres, generalizando, claro, as mulheres têm uma sede por um olhar terapêutico da sexualidade. Talvez por conta de tanta castração que a gente sofre. Então, na maioria das vezes, quando as mulheres ouvem Tantra ou sexualidade, que é isso? Eu quero saber, me explica mais, onde eu encontro, como que funciona. E quais são os princípios, assim, o beabá do Tantra? O Tantra, enquanto filosofia, ele tem 3 preceitos. O matriarcado, a sensorialidade e a liberdade. Então, tudo que a gente conhece sobre filosofia tântrica bebe desses 3 preceitos. Quer explicar eles um pouquinho mais? Sim, no matriarcado a gente parte desse princípio da não hierarquização de funções e de pessoas e de comportamentos, né? Não existe um espaço que tenha mais relevância do que outro, não existe um espaço que tenha mais poder do que outro, né? Quando a gente parte do matriarcado, o poder é exercer a sua vida. Não é como se existisse uma pirâmide, é como se todos estivessem na mesma linha. Exatamente. O matriarcado parte muito desse conceito de linearidade. A sensorialidade é essa concepção de que o nosso corpo fala e carrega a memória sensorial que reflete diretamente no nosso comportamento. Então, todas as experiências que a gente vive são importantes no sentido de trazer repertório comportamental para a vida. E quando a gente pensa numa questão neurológica, a gente já carrega experiência sensorial, memória de experiência sensorial da nossa avó. Porque o que acontece quando a nossa mãe estava dentro da barriga da nossa avó, a gente já tinha uma carga genética ali num ovócito que futuramente vai ser a gente. Então, a gente já está dentro da nossa avó recebendo informação sensorial, né? O Tantra, basicamente, isso é importante eu falar também. O Tantra, basicamente, ele fala sobre... A terapia tântrica, na verdade, né? Fala sobre o conversar saudável das dualidades. E a gente ouve muito falar que Tantra é a união do feminino e do masculino. E aí as pessoas interpretam isso como um sexo, uma prática de sexo saudável entre um homem e uma mulher. Né? Mais uma vez, a lógica patriarcal, erotizada, colocando essa interpretação na nossa cabeça, né? Mas, na verdade, o que o Tantra quer dizer com união do masculino e do feminino é o encontro das polaridades. A experiência que a gente vive aqui na Terra é dual. A gente tem todas as referências de tudo que a gente capta na dualidade. A gente tem o bom e o ruim, o dia e a noite. E nenhuma dessas dualidades pulam de uma para outra. Sempre existe um trajeto. Espectro, né? Exato. Sempre existe um trajeto onde a gente vai experimentando todos esses espectros para chegar num extremo de uma polaridade ou no outro. E o Tantra fala muito de presença no caminhar dessas dualidades, que é o movimento da vida. E isso é sobre a sensorialidade. E a liberdade é sobre essa capacidade que a gente tem de experimentar a infinidade de expressão, né? Ser livre mesmo é um pouco do óbvio que a gente precisa relembrar todo dia. Sim. E quais são os métodos ou as ferramentas que são utilizadas na terapia tântrica? A terapia tântrica utiliza, de forma básica, 3 ferramentas, que é a respiração, o som e o movimento. Quando a gente fala de sensorialidade, a gente está falando de movimento celular. O que garante que o meu corpo funcione, não seja só uma complexidade perfeita, uma máquina complexa e perfeita, mas que também funcione, é a bioeletricidade,
que é o movimento dentro do corpo, né? É o que faz uma célula se comunicar com a outra, é o que leva informação para uma glândula secretar determinado hormônio que eu estou precisando. Então, o movimento do corpo, quando a gente vai para a terapêutica tântrica, existem várias técnicas para a gente movimentar o corpo e movimentar essas informações que podem estar estagnadas e gerando uma falta de saúde na gente. A respiração como uma ferramenta para presença, né, para estar atenta no momento presente do corpo e na mobilização dessas sensações. E o som como trabalhar a expressividade, né? Quando a gente considera a sexualidade como energia criativa e realizadora, ela passa pelo expressar, ela passa pelo se relacionar com o mundo. E trabalhar a vocalização também é acordar nesse corpo o potencial de expressão para além do verbal também, né? Mas a gente começa lá no verbal. Então são esses três pezinhos que formam. E aí isso se desdobra em meditação ativa, em atividade com dança, em massagem, em mantras, mas sempre partindo desses três pezinhos. Você falou isso da vocalização e eu me lembrei que também, quando a gente está fazendo a doulagem de mulheres que estão para parir, a gente sempre fala da questão do vocalizar e do verbalizar, enquanto gemidos, enquanto gritos, enquanto urros, porque isso ajuda na abertura pélvica também. Se você parar para olhar uma imagem anatômica da nossa garganta e da nossa pelvis, são muito parecidas, assim, do nosso maxilar com a nossa abertura pélvica. Sim, e pensando a estrutura energética dos 7 principais chakras, a gente tem uma ligação direta com o segundo chakra, da altura do ventre, e o da garganta, né? O segundo está muito relacionado com esse aspecto da criatividade que se relaciona, seria uma sexualidade nesse material, sentido. Né? Na verdade, o chakra sexual, com essa perspectiva da materialização, é o primeiro. É o primeiro. O segundo, ele também é sexual, mas nesse sentido de se relacionar com o mundo. E o quinto, que é esse da garganta, está relacionado com a expressão. Então, quando eu me relaciono com o mundo, que está no segundo chakra, eu preciso me expressar, que é o quinto. Então, eles estão diretamente ligados. Relacionados. E como funciona uma sessão de terapia tântrica? Quanto tempo dura e o que uma pessoa pode esperar de uma sessão? Tá. Eu vou ser descritiva. A mulher chega no consultório, a gente vai fazer uma anamnese, a gente vai entender por que ela está buscando essa terapêutica, se existe alguma queixa, ou se é somente uma curiosidade, quais são os aspectos da história de vida dessa mulher que estão trazendo ela, que estão gerando essa busca, né? Vamos fazer essa anamnese geral. E aí, a primeira coisa que a gente faz é ensinar a respirar de forma consciente. Porque o processo da terapia tântrica pede essa presença nas sensações. A ideia é deixar a mente como coadjuvante observadora, não interferente, apenas observadora. E a respiração é a ferramenta mais potente que a gente tem para isso. Então, a primeira coisa vamos aprender a respirar, vamos respirar junto. Beleza, entramos no estado meditativo da respiração. A gente vai começar a massagem tântrica, que tem uma proposta de acessar o potencial orgástico do corpo com essa visão terapêutica, né? Porque considerando que o orgasmo é uma grande descarga elétrica e que o nosso corpo inteiro se comunica por bioeletricidade, significa também que o meu corpo inteiro tem receptor sensorial e terminação nervosa. Então, o meu corpo inteiro tem potencial orgástico, o meu corpo inteiro tem potencial, qualquer parte do meu corpo tem potencial para despertar e para sustentar um orgasmo. De forma erótica ou não. O orgasmo, por ser essa descarga elétrica intensa, pode se expressar em qualquer momento de prazer. No momento que eu estiver dançando, no momento que eu estiver contemplando uma paisagem bonita, no momento que eu estiver me exercitando. E no momento de sexo, no momento erótico, no momento sensual também. Mas a ideia da terapia tântrica é apresentar o espaço orgástico para esse corpo fora de uma referência de sexo. Essa bioeletricidade, quando ela circula dessa forma mais intensa, ela tem a possibilidade de atualizar a informação sensorial das células, né? Transmutando mesmo, substituindo informações que a princípio não estão gerando saúde, informações de auto-boicote, informações castradoras, por informação de prazer e por informação de permissão. E depois a gente tem um momento de integração, onde a mulher vai ficar no cantinho dela, no silêncio dela, deixando a sabedoria do corpo agir para assentar todo esse repertório de novas informações. É muito importante ressaltar que durante o processo da terapia tântrica, do atendimento individual, não existe uma relação erótica ou sensual com a terapeuta.
né? Na maioria das vezes, inclusive, a mulher que está ali como interagente, como paciente, ela esquece que tem alguém no ambiente também, ela esquece que a terapeuta está presente. Com esse convite, né, de estar muito atenta às próprias sensações, aos próprios fenômenos do corpo. E o que se pode esperar é uma relação mais próxima dos potenciais do seu corpo, é um reconhecimento de áreas até então desconhecidas, que foram boicotadas pela colonização que a gente sofre, né? Pela falta de educação sexual. A sessão dura 1h30, mas assim, também muita coisa pode acontecer, né? É comum que catarses aconteçam, é comum que memórias venham à tona e a gente precisa dar uma atenção para isso. Mas minimamente 1h30. Certo. Então, existe indicação ou contraindicação para a terapia tântrica? Indicação, eu acho que é pra todo mundo. Eu indico, hein? Eu acho que todo mundo, no mundo ideal, todas as mulheres, todas as pessoas deveriam passar pela experiência de uma terapia tântrica ou de um contato mínimo com práticas terapêuticas do Tantra. Mas principalmente indicação para quem tem queixa de disfunção sexual, ou para quem tem questões também de saúde mental, né? Como ansiedade, transtorno depressivo. A terapia tântrica, ela ativa muito a produção de hormônios de prazer. Sim. Né? Então, benefícios 1000. Contraindicação a gente tem para pessoas que têm condição cardíaca. Certo. A gente precisa que a pessoa tenha o coração saudável para sustentar uma grande descarga elétrica durante 1h30, pelo menos, né? E é importante também que a pessoa tenha mais de 18 anos, porque a gente ainda tem uma questão legal, né? A gente não tem muito definido, como o Tantra é uma terapia holística e ainda a gente não tem como é que chama? Um órgão que... Um sindicato. Um sindicato, A gente não tem como defender, como tornar isso legal para menores de idade. Que, na minha concepção, também nesse mundo ideal, quando a gente entra na puberdade, a gente já poderia, no nosso lar, dentro, né, ou da escola, receber instrução de como usar esse corpo. Né? Talvez não com a linguagem do Tantra, talvez não denominando o Tantra, mas muitas práticas que são do Tantra caberiam aí, se encaixariam aí. Né? Mas hoje a gente precisa que as pessoas sejam maiores de 18 anos, para não ter nenhum problema com a lei. E pessoas que já tiveram traumas sexuais? Super indicado, super indicado. Tendo em vista que o processo de colocar o corpo numa experiência terapêutica e orgástica ressignifica memórias sensoriais, casa perfeitamente com históricos de trauma, né? Eu poderia passar muitos minutos aqui com você contando relatos de ressignificação de traumas que às vezes a gente nem sabia que existiam também. Exatamente, entrando nessa perspectiva de que as memórias sensoriais muitas vezes não passam pelo nosso consciente, mas estão moldando o nosso comportamento. A gente vive muito dirigida pelos nossos traumas também. Né? E às vezes traumas geracionais, né? Em cima disso que a gente estava falando também, da gente estar sempre nessa linhagem matrilinear. Como matriósicas mesmo, né? Uma dentro da outra. E também, quando a gente para pensar todo esse contexto capitalista, patriarcal e racista, onde a gente está inserida, a gente é criada para naturalizar o trauma. Então, a maioria das mulheres que eu recebo tem uma queixa de auto-boicote, por exemplo. Sim. Porque o corpo, recebendo muitas dessas informações traumáticas e violentas, entra num mecanismo de autodefesa, né? Então, para não me permitir, a nível sensorial, né? Para não me permitir passar por experiências dolorosas de novo, eu tenho um condicionamento de me boicotar quando eu percebo que existe uma experiência profunda ou intensa em vista. Né? É muito comum na gente mulher. E a gente tá aí pra isso, pra ressignificar isso. Com certeza. E você estava falando, queria que você fosse um pouco mais descritiva com os benefícios da terapia tântrica para o nosso corpo, pensando nos aspectos físico, mental, energético, emocional. A nível físico, a gente tem um melhor funcionamento de todos os tecidos, porque, mais uma vez, né, a bioeletricidade é
essa ferramenta que o nosso corpo tem de levar informação de uma célula para outra, de um tecido para o outro. E quanto mais movimento eu tiver no meu corpo, quanto mais bioeletricidade eu tiver no meu corpo, com mais saúde esse corpo vai funcionar. Quanto mais bioeletricidade eu tiver no meu corpo, mais circulação de hormônios de prazer eu também vou ter, né? O que acontece também hoje em dia é que a gente tem uma sociedade muito baseada em conseguir os seus hormônios de prazer, que o corpo necessita para funcionar, em microdosagens a partir de vícios. Por exemplo, se eu recebo um like no Instagram, eu vou liberar uma microdose de dopamina. É também um mecanismo muito inteligente do corpo para se manter funcionando, porque a gente precisa, usando esse exemplo da dopamina, de uma dosagem X de dopamina para funcionar bem durante determinadas horas. Se eu não tô no meu potencial orgástico, se eu não tô atenta às minhas sensações e vivendo a vida nessa presença, eu vou precisar de outras fontes desses hormônios de prazer. Então, um benefício físico é essa autonomia, né? Essa autonomia de produção de hormônio de prazer que o corpo precisa para funcionar. Por isso que a gente fala também que o orgasmo não é a cereja do bolo. Ele é a farinha do bolo. E tem a questão das sinapses também, né? Sim, esse é um benefício mental. Quando a gente tem esse orgasmo de corpo inteiro, né? Depois que a gente acordou todos os receptores sensoriais e a gente consegue sustentar essa grande descarga elétrica no corpo inteiro, ela também está presente no cérebro e vai criar novas sinapses. Então eu também vou ficar mais inteligente, eu vou ficar raciocinando melhor, eu vou ficar mais ligada no mundo que me cerca. Quais foram os outros? Era mental, energético. Energético também nessa concepção, né? Muitas vezes a gente lida com processos de cura, principalmente dentro do meio holístico, de uma forma muito metafísica, de uma forma até espiritual. Sim. Só que quando a gente compreende que ter essa autonomia da sexualidade sem essa referência de sexo é estar no potencial de atualizar o seu corpo, porque você está tendo sempre altas descargas elétricas no seu corpo, essa coisa da cura ter uma roupagem metafísica cai por terra. É bioquímico. É bioquímico. O corpo é sábio a nível de se atualizar e se curar no prazer. Mesmo que tenha que buscar o prazer do like no Instagram. Exatamente. E, assim, na sua opinião, o que você diria que são os maiores aprendizados do Tantra? Autonomia. Até de uma forma política, porque quando a gente descoloniza o nosso corpo, nesses níveis de liberar trauma, nesses níveis de compreender que o meu corpo tem o potencial para se curar, que o meu corpo tem todas as ferramentas que precisa para se expressar, para interagir com o mundo, eu consigo compreender a nível mental também que eu não dependo de um sistema que está me escravizando. Então, a autonomia é um dos maiores aprendizados. E quais seriam, na sua opinião, os maiores erros de interpretação do Tantra? Eu vou trazer essa sua pergunta para terapia tântrica, não para o Tantra em si. Sim. Porque que no caso acaba sendo colocado tudo no mesmo balaio, né? Exatamente. O Tantra em si é uma filosofia, é um conjunto de preceitos comportamentais muito complexo e ao mesmo tempo muito simples. Muito acessível, porque a gente tá falando de sentir, de estar na presença. Isso é muito básico de entender. E tá aí pra todo mundo. Mas quando a gente fala da terapia tântrica, que foi uma sistematização, e principalmente a terapia que a gente conhece aqui no Ocidente, que foi uma sistematização feita por homens, a gente tem a grande problemática de ter uma lógica patriarcal, um pensamento patriarcal, que é o que dá vida pra tudo que a gente cria hoje, né? A nível mental, tudo que a gente cria nasce de uma lógica patriarcal. A gente tem essa super problemática, que é como que uma terapêutica baseada numa filosofia matriarcal foi pensada por homens, né? Foi elaborada por homens. A gente tem o Osho, por exemplo, como uma grande figura de fonte do mais original do Tantra aqui no Ocidente, né? Ele é oriental, mas ele que é a grande referência de Tantra aqui no Ocidente. Sim. Ele é super polêmico, ele tem várias problemáticas na sua trajetória, né? O principal erro de interpretação nasce
dessa sistematização feita por homens de uma cultura matriarcal. Pra gente citar a CBLC, ginecologista autônoma, bora hackear esse sistema. Vamos. E pra isso, como é que a gente pode aplicar os princípios do Tantra no nosso dia a dia? É muito importante a gente observar como que tá a nossa relação com o nosso próprio corpo. Uma atividade de casa, assim, que eu gosto de passar para as interagentes é anotar os padrões que você percebe em repetição no seu dia a dia, padrões comportamentais. Quais são os padrões que você está tentando mudar, que você já percebeu que não estão legais na sua vida e que por algum motivo, a princípio sobrenatural e incontrolável, você não está conseguindo mudar. E aí você começa a anotar todos esses padrões e você vai ver um mapeamento de memórias sensoriais, de informações sensoriais que você carrega. Eu vou tentar ser mais específica, que eu viajei demais, né? Por exemplo, eu tenho um padrão sempre de colocar a necessidade, a demanda dos outros na frente da minha. O que isso diz sobre a sua sexualidade? Quando você pensa a sua sexualidade como esse impulso criativo e realizador, né? Porque uma coisa que é muito comum é as mulheres chegarem com alguma queixa relacionada à prática de sexo. E aí, quando a gente vai fazer essa anamnese e observar todos os outros aspectos da vida, essa mesma queixa já estava com uma outra roupagem em todos esses outros aspectos. Uhum. E como a gente aprendeu a enxergar a sexualidade só na prática de sexo, a gente só vai enxergar a problemática aí. Uhum. E aí depois, com esse olhar holístico, né, a gente consegue perceber que está presente em todos os aspectos da vida. Então, a princípio, uma grande dica para trazer o Tantra para o seu dia a dia é estar presente nas sensações do seu corpo e dar relevância para elas. Porque é muito interessante para a manutenção da lógica hegemônica patriarcal que a gente continue se sabotando, continue não se dando relevância. E não à toa eu usei esse exemplo de colocar o outro sempre como prioridade, né? De atender as demandas. Eu respondi. Respondeu. Respondeu muito bem. Quando falamos em Tantra, logo pensamos em relações sexuais, mas a nossa energia sexual ela não se restringe ao sexo e engloba também nossa energia criativa, né? Então, queria pedir para você falar um pouco mais sobre isso, sobre essa questão da energia criativa. A energia criativa, que é essa sexualidade que você trouxe, é o que dá impulso pra gente realizar, pra gente materializar, expressar em todos os aspectos da vida. Então, se eu tô com vontade de fazer xixi, o que vai me impulsionar pra fazer esse xixi é a energia sexual. Ou se eu quero fazer um grande plano profissional, o que vai me dar ímpeto pra materializar esse plano, pra elaborar e pra materializar é a energia sexual. Então, a energia sexual nesse sentido criativo e realizador está presente em todo o movimento da vida. É uma frase que minha terapeuta fala muito. Coloque sua libido em X coisa. Exatamente. Inclusive, o Freud traz esse conceito de libido como impulso de vida também, né? É por aí. É exatamente por aí. Recentemente surgiram algumas acusações de abuso sexual, moral e exploração trabalhista contra um dos maiores nomes de terapia tântrica no Brasil. Infelizmente, esse não é um caso isolado, pois temos notícias de outros terapeutas tântricos que também fizeram uso de sua posição para abusar de mulheres e pacientes. E sabemos também o quão controverso era Osho, um dos maiores responsáveis por trazer visibilidade ao Tantra, né, no Ocidente, que, como a gente falou aqui. Diante de tantas deturpações que vemos hoje em dia, quais as dicas que você pode oferecer para as mulheres, ou qualquer pessoa, na verdade, que desejam buscar o Tantra, se sentirem mais seguras? Procurar profissionais que tenham referências de pessoas que você confia, né? Então, por exemplo, se uma amiga sua, uma tia, uma amiga de uma amiga foi atendida por determinada profissional ou por determinado profissional, já é meio caminho andado, né? Perguntar sobre a formação dessa pessoa, tirar bastante dúvida e tentar compreender como que essa pessoa enxerga o Tantra e como que ela atua, como que ela expressa o Tantra e a terapia tântrica no mundo. Mas principalmente referência. Principalmente ter referência do profissional ou da profissional que você está procurando. Então, só pra gente fazer um esclarecimento aqui. Em sessão de terapia tântrica, não há interação com o terapeuta. Exatamente. O terapeuta tá no momento do atendimento individual,
O terapeuta tá como facilitador do seu encontro com o seu próprio corpo, do seu encontro com as suas sensações. Então, o terapeuta, ele vai te tocar porque ele tá fazendo uma massagem. Mas não existe troca de experiência. Inclusive, a indicação é que a paciente fique o tempo todo na sua introspecção, respirando de olhos fechados, né? Se houver uma troca, se houver um pedido por parte do terapeuta de pegar no corpo dele, de alguma interação, fica atenta, levanta e vai embora Na hora. E lembrando também que é sempre um momento possível de dizer não estou confortável, não quero mais e não quero mais fazer isso. Exatamente. Ok? Estão ligadas aqui, meninas? Essa é uma pergunta também que é muito importante e eu vou colocar voltada para o seu profissional, pois você trabalha com isso, com essa questão. Mas como é trabalhar assim, com a sexualidade em um país onde falar sobre sexo é visto como um tabu? É muito desafiador, porque falar de sexo nessa estrutura que a gente conhece coloca as pessoas muito no imaginário da pornografia e do pecado, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer enquanto profissionais da área da sexualidade é martelar esse tabu, né? Para as pessoas começarem a entender o sexo como um fenômeno natural do corpo. E aí, depois, quando a gente começa a falar de sexualidade, o super desafio é fazer as pessoas entenderem que essa sexualidade vai para além dessas referências de sexo. E eu acho que é urgente a demanda desse tema no mundo, porque é sobre aquela autonomia que a gente falou mais cedo, né? Quanto mais a gente fala de sexualidade, quanto mais a gente promove a educação sexual, mais a gente está promovendo autonomia para cada indivíduo atuar no mundo com a sua liberdade de expressão e consciente das consequências dos seus atos, né? Então, o grande desafio é ser levado a sério, principalmente porque eu sou uma mulher falando de sexualidade feminina, e fazer as pessoas compreenderem a relevância desse tema. Eu respondi? Sim. Pensando especialmente em nós, mulheres, qual a importância da sexualidade para a nossa saúde? Como indivíduo, essa sexualidade reflete em como eu vou me relacionar com o mundo. Como mulher, e tendo de forma também estrutural, tendo sido castrada desde muito nova, a relevância de ter um contato íntegro com essa sexualidade é uma relevância inclusive política. Nesse sentido de, quando eu percebo que o meu corpo é um território e que ele pode ser comandado a partir das minhas leis, dos meus preceitos e do que me faz confortável, eu não vou mais me permitir estar num espaço de vítima, estar num espaço de submissão, estar num espaço de escravidão. Então, a relevância de falar sobre sexualidade feminina, de fazer práticas, aprender práticas que me coloquem numa compreensão maior da minha própria sexualidade, emocional, mental, física e política. Como você define a diferença entre sexo e sexualidade? Sexualidade é essa capacidade que o meu corpo tem, é essa faísca que o meu corpo tem, esse ímpeto para realizar e materializar todas as coisas, de uma forma geral. Sexo é uma prática entre pessoas com intenção erótica. É uma prática de troca de intenção erótica, que pode chegar ao nível físico ou pode ficar no nível intencional e etérico. A gente pode construir uma relação de sexo na intenção, só e somente só, e isso pode chegar ao nível físico, né? Porque se a gente parte do princípio de que um orgasmo ele se manifesta, é um fenômeno que se manifesta a partir de uma experiência prazerosa, se eu tô numa troca de olhares com uma pessoa, onde eu jogo essa intenção erótica, ela recebe, ela joga de volta, a gente pode entrar no espaço orgástico, nesse contexto erótico. Então, sexo é uma prática de troca de intenções eróticas, eu colocaria assim. Eu acho que eu vou criar uma banda com nome intencional e erótico. E pra gente falar eu fiz essa pergunta pra gente puxar um pouquinho para o assunto do sexo. Fora o consentimento, o que é essencial... De novo.
Eu puxei essa pergunta pra gente falar um pouquinho sobre sexo, porque fora o consentimento, que é o essencial em qualquer relação sexual, o que mais é importante na hora de transar com outra pessoa? Na minha concepção, a gente precisa de intimidade, porque acessar as sensações do meu corpo e me entregar a elas passa pelo desconhecido, né? Viver uma experiência orgástica é viver uma experiência de não controle. Então eu preciso de intimidade pra conseguir me colocar nesse espaço de vulnerabilidade perante outra pessoa. E conforto. Eu preciso que meu corpo esteja confortável para que eu viva essa experiência de uma forma prazerosa, né? Não pensando um conforto físico de, por exemplo, ter uma cama king size, mas conforto emocional. Eu preciso ter intimidade para permitir que essa pessoa me veja num espaço de vulnerabilidade e não controle. E eu preciso de conforto para viver essa experiência, para me entregar essa experiência. Pra falar o que quer, o que não quer. Exatamente. E eu sei que tem uma corrente que fala sobre quando você tem relações sexuais com outra pessoa, você ficar com aquela energia daquela pessoa por 7 anos, ou algo do tipo. O Tantra fala alguma coisa sobre isso? O Tantra fala basicamente de troca de energia, né? E isso se dá também de uma forma bioquímica. Porque quando eu tô num espaço de excitação sexual, eu começo a liberar feromônio. E esse feromônio pode ser notado pela pessoa com quem eu tô me relacionando, ou pelas pessoas com quem eu tô me relacionando, a partir do olfato. Isso significa que a pessoa está inalando os meus feromônios. E aí, quando uma pessoa inala feromônio, ela produz mais feromônio. E aí, no sexo, existe essa super troca de feromônio entre os corpos. Então, para além dessa troca a nível de energia metafísica, a gente também tem a troca de energia bioquímica, que é essa produção de feromônio. Então, sim, existem eu vou colocar a troca de registros de informações sensoriais nos corpos, sim. Isso de quanto tempo eu vou ficar com essas informações dessas pessoas no meu corpo é especulativo, né? A gente não tem hoje um estudo que mostre. Existem linhas, principalmente da bruxaria também, né? Da feitiçaria, que propõem limpezas, inclusive, falam desse tempo. Mas o Tantra não tem um tempo específico, não tem essa leitura de um tempo específico. E falando um pouquinho, já que a gente tá falando sobre sexo, falando um pouquinho sobre masturbação, especialmente após você ter lançado essa hashtag bombástica, Siririca dos Sonhos, no Instagram. Segue lá, viu? Hashtag Siririca dos Sonhos. De que formas podemos tornar esse momento da masturbação feminina, biologicamente feminina, né, mais confortável e mais prazeroso? Eu gosto muito de falar sobre... Quando a gente pensa masturbação, né? Eu gosto muito de falar sobre esse momento que a gente perdeu em qualidade quando a gente era criança, de explorar o próprio corpo, né? Hoje a gente tem um conceito de masturbação muito relacionado com se proporcionar uma descarga elétrica, que é o orgasmo, se proporcionar um orgasmo. Mas de estimulação mesmo do órgão genital. De estimulação do genital para alcançar um orgasmo. E eu gosto muito de pensar a masturbação como um momento de autopesquisa do próprio corpo, das próprias sensações, que é voltar a esse estado de criança mesmo, né? Quando a gente pensa esse processo de individualização como a percepção do próprio corpo, garantindo a sua individualidade, garantindo a experiência de ser único, né? Ter essa barreira física e descobrir também do que ela é capaz. E aí é esse explorar das sensações e das habilidades. E em algum momento a gente vai descobrir a vulva, nessa descoberta do que é o meu corpo, do que eu posso fazer com ele. E aí a gente vai descobrir a sensação orgástica também. Quando a gente está, na maioria das vezes, quando a gente está descobrindo esse prazer, essa grande descarga elétrica, um adulto vem e boicota a gente. Tira essa mão daí! Tira a mão daí! Fecha as pernas! Isso é feio! Vai ficar dodói! Isso se dá de forma mais sutil. Vai se machucar! Exatamente. Isso se dá de forma mais sutil ou mais violenta, né? Existem variações dessa intervenção do adulto com a criança, mas a questão é que sempre há intervenção. E aí o que a gente registra a nível de memória sensorial eu tô aqui no impulso de sexualidade, nesse sentido de descoberta, de interação, e eu recebo
a informação de que aquilo é errado. Em alguma instância isso é errado, em alguma instância isso vai me fazer mal. E aí o que fica a nível de registro sensorial é, quando é utilizado esse potencial criativo e realizador, alguma coisa de ruim pode acontecer. Não à toa, como a gente já falou, tantas mulheres têm esse padrão do auto-boicote, né? Então a minha dica para você alcançar a siririca dos sonhos é voltar nesse estágio da criança, né? De descoberta do corpo. Então explorar o seu corpo inteiro, explorar formas de tocar o seu corpo, explorar os lugares onde você é mais sensível e permitir que esse toque chegue na vulva e na vagina também. Se um orgasmo se apresentar, que seja como consequência dessa autopesquisa, né? E aí, depois de um tempo, você já vai ter esse repertório de toques que te dão prazer, e aí você brinca e explora eles. Sempre tendo a respiração como uma das ferramentas de manter o seu corpo nessa presença e de não deixar que a mente coloque como protagonista dessa experiência os padrões de auto-boicote dela. E como é essa respiração? A respiração mais superficial? É uma respiração mais profunda? Boa. A sugestão é que a gente inspire pelo nariz e expire pela boca, deixando o ar sair de uma forma relaxada e com som natural da expiração. Exatamente. É aquele suspiro de quando a gente chega em casa e tá cansada e se joga no sofá e faz... Muito bom. E como podemos cultivar uma comunicação que seja mais aberta sobre sexo e sexualidade? Seja com nossos parceiros ou mesmo com nossos filhos e filhas. Tentando usar uma linguagem neutra, gente. O primeiro passo é aquele... É clichê, mas é um clichê muito verdade. O primeiro passo é partir da nossa introspecção, né? Quando eu sou uma mulher que está aberta a permear sobre o desconhecido do meu corpo, que está aberta a acessar essas informações, sejam elas provedoras de saúde ou não, né? É importante, qualquer que seja a qualidade dessa informação sensorial, é importante a gente olhar para ela ou para ressignificar ou para se apossar dela. Então, partindo desse princípio de que tudo começa de dentro, o mais importante é a gente se olhar, é a gente encarar a descoberta do corpo como um processo terapêutico e revolucionário e sério. E partindo dessa seriedade de lidar com o meu próprio corpo e minha própria sexualidade, passar isso para parceiras, parceiros, parceiros, para filhas, filhos e filhas é uma consequência, né? Quando eu sei podar uma planta, podar é péssimo. Quando eu sei cultivar uma planta, uma criança que chega e me observa cultivando essa planta vai aprender. Mas se eu tento convencer uma criança de cultivar uma planta e ao mesmo tempo eu tô podando essa planta, a única coisa que isso vai gerar é dúvida, a única coisa que isso vai gerar é incerteza. Então, permitir que as crianças e principalmente as meninas sejam mulheres fodas é sendo uma mulher foda, né? Tudo passa pela comunicação e a comunicação começa interna. Passa muito pelo não verbal também. Passa muito, muito pelo não verbal. Pelo que a gente mais observa, exatamente. Pelo que a gente mais... A prova disso é que, na maioria dos casos de mulheres, não chegou uma pessoa e falou pra ela: você é errada em sentir prazer, você é uma pecadora por sentir prazer. Isso foi observado. Isso foi captado no não dito. Isso foi captado ou no dito em sutileza, né? A gente aprende, isso é uma coisa básica também, a gente aprende por observação quando a gente é criança. A gente depois vai elaborar de forma linear e verbal, mas a gente aprende observando a experiência dos adultos. Então, se quando criança eu consigo observar mulheres se relacionando de forma saudável, plena e prazerosa com sua própria sexualidade, a chance de eu ser uma mulher que também tem uma relação saudável com a própria sexualidade é quase que certeira. E sobre a sexualidade em idades maduras, como o Tantra ensina a gente a manter a vida sexual saudável em todas as idades? Com o movimento, a respiração e o som. O movimento é a mãe da qualidade de vida, em todos os aspectos. Então, o Tantra sempre estimula o movimentar,
né? Seja em qualquer idade. Quando criança, com essa perspectiva da descoberta, quando adulto, com essa perspectiva de gerar coisas e nutrir situações e ambientes ou até pessoas, e quando velho, idoso, idosa, com essa perspectiva de manter, né? Manter a qualidade do meu corpo, manter as sensações vivas do meu corpo, me manter presente, né? A gente tem uma problemática que é muito importante de se discutir sobre o ser idoso, o ser idosa no nosso país, porque existe todo um imaginário de anulação das próprias experiências, principalmente quando a gente pensa o ser mulher, né? É muito comum a gente conhecer aquela viúva, foi casada durante muitos anos com um homem numa relação heteronormativa, e quando o homem morre, ela se anula completamente em experiência de vida, não só pensando no sexo, né? Porque toda a construção da sexualidade daquela mulher foi voltada para sexo e para aquele homem. Sexo dentro daquele matrimônio específico que era para a vida toda. Exatamente. E direcionada para as demandas daquele homem, para atender as demandas daquele homem. Então, quando o Tantra traz essa visão de autonomia perante a própria vida, na idade avançada, na fase idosa da vida, seria dar manutenção para essa autonomia. Muitas mulheres, quando chegam na menopausa ou na plenopausa, como a gente também chama, na lunapausa, elas relatam tanto uma diminuição da libido, quanto também uma dificuldade em produzir uma lubrificação natural do corpo. Então, quais seriam as ferramentas, os óleos que seriam indicados para usar? O Tantra, a terapia tântrica, a princípio, coloca o corpo sempre como o agente provedor de saúde. Então, tudo que vier, como você falou, de óleos, né, os estímulos externos, tudo que vier de fora é para agregar. Mas a gente sempre parte do princípio do corpo como protagonista da própria promoção de saúde, né? Então, a indicação do Tantra para manter esses níveis hormonais numa taxa que continue promovendo saúde, manter lubrificação, manter maleabilidade da região genital, é o orgasmo. É gozar gostoso. Bora gozar gostoso, gente! Então é isso. Inclusive, nessa questão do tema da idade avançada, manter as funções orgásticas do corpo ativas, inclusive promove saúde física das nossas articulações, do esqueleto, de todos os tecidos, né? Porque é trazer essa informação, é trazer esse movimento da bioeletricidade mais ativo no corpo. E a articulação é uma coisa que se desgasta, né? Com mais rapidez no nosso corpo. E nas articulações, a gente tem uma maior concentração de linfa, de líquido linfático. E o líquido linfático é um ótimo condutor de eletricidade. Quanto mais a gente goza, quanto mais a gente tem orgasmos de corpo inteiro, mais a gente vai estar renovando esses componentes do líquido linfático. Então, quanto mais eu gozo, mais inteligente eu fico, mais alongamento eu tenho. Mais bonita fica a pele. Exatamente, é só sucesso. Thaís, muito obrigada pela sua presença, pela sua disposição, pela sua troca. Me diz uma coisa, como nossas ouvintes fazem se quiserem conhecer melhor o seu trabalho? @Inquisidora de Culpas no Instagram. Estou lá promovendo postagens queimadoras de culpas, respondendo perguntas e garantindo o riso da galera. Produzindo várias brisas. Pra gente finalizar, eu trouxe algumas páginas de uma compilação feita por Isabela Allende sobre o amor. E daí eu vou ler um pedacinho aqui. Deixa eu ver só. Vou ler aqui um pedacinho do texto O Plano Infinito. Olá, Ceci. Vou ler aqui um pedacinho do texto O Plano Infinito. A adivinha tirou do armário uma garrafa de uísque, despejou uma boa dose no copo dele e outra para ela. Esperou que ele bebesse e serviu-lhe mais. O rapaz não estava habituado à bebida forte, fazia calor e as janelas estavam fechadas. O rapaz não estava habituado à bebida forte, fazia calor, as janelas estavam fechadas e o aroma de incenso, ervas medicinais e patchouli pesava no ar. Aspirou o cheiro de Olga com estremecimento. Num instante de inspiração caritativa,
A mulher se aproximou por trás e envolveu-o com os seus braços. Os seios já tristes espalmaram-se contra as costas dele. Seus dedos cheios de anéis desabotoaram-lhe às cegas a camisa, enquanto ele se fazia de pedra, paralisado pela surpresa e pelo medo. Mas então ela começou a beijá-lo no pescoço, a meter-lhe a língua nas orelhas, a sussurrar-lhe palavras em russo, a explorá-lo com as suas mãos experientes, a tocá-lo onde ninguém o havia tocado antes, até que ele se abandonou com um soluço, precipitando-se num abismo sem fundo, sacudido de pavor e de antegozo do prazer, e, sem saber o que fazia nem por que o fazia, voltou-se para ela, desesperado, rasgando-lhe a roupa com a pressa, assaltando-a como um animal no cio, rolando com ela pelo chão, esperneando para se libertar das calças, abrindo caminho por entre as saias, penetrando-a num expulso de desolação e abatendo-se a seguir com um grito, enquanto se esvaziava às golfadas, como se uma artéria lhe tivesse arrebentado nas entranhas. Olga deixou-o descansar um pouco sobre seu peito, arranhando-lhe as costas como muitas vezes tinha feito quando ele era menino, e, quando calculou que o remorso estava chegando, levantou-se e foi fechar as cortinas. Depois, começou a tirar lentamente a blusa rasgada e a saia amassada. Agora vou ensinar o que nós mulheres gostamos, disse-lhe com um sorriso novo. Primeiro é não ter pressa, filho. É isso, mulheres. Vamos gozar. Esse foi mais um episódio do Lunáticas, trazido para vocês com o apoio do Fundo Elas e do UNFPA, através do edital Ela Decide. Acessem os sites eladecide.org e nossosventres.org para saber mais sobre os nossos projetos. E siga-nos nas redes sociais em @fundoelas e @nossos_ventres. Até o próximo